Hoje a população tem uma dificuldade gigantesca de acesso a crédito, porque aonde vem esse crédito, ou seja, as instituições financeiras, elas analisam o CPF daquela pessoa. Ninguém quer um crédito para ficar pagando boleto no final. O crédito é para acessar o que é de fato necessidade para a pessoa. Quando você sabe o momento do cliente, você tem muito mais condições de plugar o crédito do jeito que ele precisa, no montante que ele precisa. Quando a gente recorda que 70% dos brasileiros que vão para um supermercado não conseguem exercer plenamente a sua necessidade ou o seu desejo de compra, colocar 2 ou 3 itens a mais no carrinho é um grande feito. Olá, Rockers! Esse é mais um podcast da Rocking Cantech, especialista em transformar o conhecimento do consumidor em retorno para o varejo e indústria. Estamos aqui com os nossos convidados para poder falar hoje de um tema muito importante que é inteligência de crédito no varejo. Aqui comigo está Ricardo Toledo, que é cofundador e CPO da Acrópole, especialista em inteligência de crédito, analytics e open finance e que liderou a implantação da operação de cartões de crédito do Unibanco lá no México. Seja bem-vindo, Ricardo. Muito bom, muito obrigado, Donoso. Olá, pessoal, tudo bem? É um super prazer estar aqui. Acho que a gente vai ter uma conversa muito legal sobre inteligência financeira no varejo. Boa. Aqui também está Paulo Henrique Valadares, também cofundador e CEO da Acrópole e que construiu toda a área de crédito do Sicredi aqui no Brasil, né? Isso mesmo, experiência bem boa. A experiência vai ser superada só pela da Rock com a Acrópole juntas. É, isso aí. E aqui comigo, mais uma vez, Fernando Gibotti, nosso PhD e uma das maiores autoridades em ciência do consumo no Brasil. Seja bem-vindo, Gibotti. Obrigado, Donoso. Vai ser muito bom esse papo. Obrigado por ter aceito também nosso convite para participar e poder disseminar conhecimento bom aí para o varejo brasileiro. É isso aí. E antes de entrar no conteúdo, eu gostaria de fazer um convite para você curtir este vídeo, compartilhar, seguir o nosso canal e ativar o sininho aqui para receber as notificações sempre que tiver um conteúdo novo. Gente, queria começar a trazer um pouco da nossa pauta. A possibilidade do varejo também se tornar um oferecedor de crédito para o consumidor final. Isso já aconteceu há alguns anos através dos cartões PL, mas hoje tem uma mudança muito grande ocorrendo, que é a tal da inteligência de crédito. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho o que é essa tal de inteligência de crédito e o que mudou essa forma de agir do que era o contexto anterior. Cara, o mercado ele vem evoluindo muito no uso de dados para gerar inteligência de qualquer natureza. E de crédito, eu acho que foi uma delas muito diferente, assim, que avançou bastante. E ainda mais aqui no contexto rock, eu acho que a gente tem algo que é espetacular, que é poder usar dados de consumo para essa inteligência de crédito. Eles agregam uma nova camada de informação que antes não existia no mercado. Já houveram tentativas no mercado de ser feito desse jeito, mas nunca se consolidou de fato de uma maneira consistente que pudesse de fato chegar até o varejo. Então acho que essa junção de rock com Acrópole, ela vai justamente endereçar isso e entregar isso para o mercado. Hein, Ricardo? Eu acho que tem um ponto muito importante que vem acontecendo, né? Cada vez mais recentemente, né? Avanço inteligência artificial, uso de algoritmos mais especialistas, aquela história toda, mas que te traz um pano de fundo o conhecimento sobre o cliente. E eu acho que não tem nenhum lugar que conheça mais sobre o comportamento, né, do cliente. O Gibotti vai falar muito sobre isso, eu acho, ajuda muito, né, do que acontece dentro do varejo, dentro do varejista, dentro do supermercado. Então, você está lá quase todo dia, né? Você está lá exatamente adquirindo bens de consumo que tem muito a ver com o seu momento de vida, né, a sua condição familiar, pessoal, profissional, tá tudo ali dentro. E quando você traz esse conhecimento para dentro de um ambiente, completando com ele com uma visão de como que eu vou facilitar a vida do cliente para ele ter acesso a isso através de crédito, meio de pagamento, facilidade, você cria um ambiente para o cliente muito favorável, né, dele conseguir se ver naquele produto de crédito ou naquele meio de pagamento, naquela facilidade, alinhada com o momento dele. Então, quando você junta o varejo, que traz esse conhecimento através de dados, ciência de consumo, e você agora vem com uma inteligência financeira, cada vez mais olhando para o momento das pessoas, você começa a criar então um ambiente muito favorável para criar
produtos financeiros, meios de pagamento e, acima de tudo, a inteligência financeira que a gente fala, né, servindo o cliente de fato. E não sendo só aquele produto de crédito que o cliente vai captar aqui o crédito e depois, né, fica com mais dificuldade de pagar. Né, que ninguém quer um crédito para ficar pagando boleto no final. O crédito é para acessar o que é de fato necessidade para a pessoa. Então a gente vê um ambiente muito favorável para isso, né? A inteligência financeira hoje aplicada à ciência de consumo, por exemplo. Eu vejo também um benefício muito concreto para o varejista, porque, primeiro, indiscutivelmente hoje nós sabemos que quando você oferta crédito para o cliente final que está dentro da loja, você cria uma alavanca muito importante de fidelização. Né? O cliente que recebe um crédito de um determinado varejo, ele se torna mais fiel. E o segundo ponto é que hoje nós estamos num momento muito sui generis da história brasileira, mais de 80% das famílias endividadas, né? Se eu não me engano, vocês podem me corrigir, mas eu acho que é o maior número da série histórica do CNC. A gente tem um crescimento, além das famílias endividadas, daquelas que estão inadimplentes e mais de 12% de famílias que já declararam que não conseguem pagar a dívida, né? Que se tornam permanentemente incapazes de obter um novo crédito a partir disso. Quando você consegue colocar os dados de consumo e entender o momento de vida daquela pessoa, você consegue ter modelos mais assertivos e num processo de fidelização, é interessante isso, você tem uma preferência de pagamento. Isso é uma coisa que a gente já experimentou em outros segmentos no passado. Quando o cliente ele cria um vínculo mais emocional com aquele fornecedor, com aquele varejo, ele dá preferência no pagamento. Sim. Então, porque todos nós temos uma lógica de como nós vamos, né, quitar as nossas contas. Então, tenho certeza que essa junção da ciência do consumo e desses dados vai poder potencializar muito, tanto para o consumidor final, para o cliente que está lá na ponta, mas também para o varejista. Você tocou num ponto importante, Botti, que é a necessidade do crédito. E o varejo, assim como o Ricardo falou, ele tem um posicionamento muito importante na vida das pessoas. É ali que é feito a compra básica de sobrevivência das pessoas. É ali que você compra o alimento para você, para sua família. É ali que você compra os itens que você cuida da sua higiene pessoal, onde você cuida do seu lar. Ou seja, como você mesmo falou, ali é o básico, é o que eu não posso deixar de fazer no meu dia a dia. Mas só que hoje a população tem uma dificuldade gigantesca de acesso a crédito, porque da onde vem esse crédito, ou seja, as instituições financeiras, elas analisam o CPF daquela pessoa. Ele não consegue entender um contexto, como vocês falaram, que é o contexto de um comportamento dessa pessoa. Então, eu queria escutar de vocês exatamente sobre isso. Existem diferentes scores, pelo que eu entendo, né? Existe a visão de uma instituição financeira que olha para aquele CPF e fala assim, não vou dar crédito. E existe um olhar diferente de um varejista que olha para aquele cliente dele e fala assim, eu vou dar crédito para esse meu cliente. Queria que vocês explicassem um pouquinho essa diferença. Essa camada de dados que você está falando aí, que é o conhecimento do consumo do cliente, ela faz com que você tenha uma percepção do momento de vida muito mais preciso do que os dados tradicionalmente usados para crédito. Você vai usar dado tradicional de crédito estoque de inadimplência, o valor que ele tem em montante devendo no mercado, assim, são informações que estão disponíveis para serem compradas no mercado. Essas informações do perfil de consumo dele, do momento de vida dele, não apenas não estão disponíveis no mercado, mas como elas também representam uma enormidade assim, uma visão nova que você lança sobre o cliente. Se o cliente tem um recém-nascido, se o cliente tem um casamento recente, se o cliente está num momento mais estável de vida, isso está tudo traduzido no histórico de consumo dele. Quando você acompanha o cliente, tem uma informação que nenhum modelo de crédito consegue captar. Quando você sabe o momento do cliente, você tem muito mais condições de plugar o crédito do jeito que ele precisa, no montante que ele precisa. Então, assim, você ganha essa nova camada de dados, um poder, assim, eu digo, alavancado de oferecer o produto certo, o crédito certo, na hora certa, e como o Gibotti falou, de saber cobrar ele da forma certa para que aquele crédito se perpetue.
ao longo do ciclo dele e acompanha o ciclo de vida dele nos altos e baixos que naturalmente acontecem. Né? Acho que veio o diferencial agora, que vem dessa união, né, desse trabalho conjunto, essa sinergia entre Rock e Acrópole, que a gente vê como nunca se deu antes. Porque é exatamente o que você falou, parece que são até jornadas diferentes. Né? Uma jornada lá do varejo, o interesse do varejo, do cliente de conseguir ter, né, o seu consumo ali, e uma jornada de crédito, né, onde eu vou olhar para outras coisas e vou definir, né, se o cliente é merecedor de crédito ou não, com base em informação financeira. Né? Uhum. Esses mundos, ainda que o mercado brasileiro tenha feito grandes e boas alianças, né, até seu dado momento de sucesso entre varejos e produtos financeiros, elas sempre trouxeram isso no pano de fundo. Jornadas distintas. Né? E era naturalmente, né, a gente ouvia muito, naturalmente até, né, conflitos até acontecendo, né, entre o varejo e a instituição financeira. Ah, prova aqui, eu conheço mais o cliente e tal, e tudo mais. Né? Que no fundo, nesse modelo do passado, eles estão certos. Né? Não é um modelo errado, é um modelo baseado naquilo. O que a gente está trazendo agora é uma inovação, é uma quebra desse paradigma. Assim, a gente não vai ver isso de maneira diferenciada. Porque a pessoa é uma só, é aquele CPF. Né? Se ele tem um problema financeiro, uma necessidade financeira, ao mesmo tempo, ele também tem necessidade de consumo, de sobrevivência, produtos básicos, esse tipo de coisa. Então, existe um elo importante de ligação, né, que a gente está desmembrando. E que, junto com a Rock e a Acrópole, a gente vai explorar demais. Que é como tornar essas jornadas únicas. E jornadas efetivamente vencedoras nas 3 pernas. Quem oferece o produto financeiro, o cliente final e o varejo. Porque a gente está entendendo que nesse ponto nevrálgico, né, ali, aquele ponto de união, que é o momento ali da compra, né, do varejo, essas necessidades precisam e podem ser supridas com consciência de consumo, consciência de dados, inteligência financeira. Então a gente está falando aqui de não recriar produtos financeiros, mas sim torná-los totalmente integrados com as jornadas de compra. Perfeito. E ele deixar de ser um produto fim, um produto financeiro, e ele se tornar, na verdade, um produto de acesso a novas jornadas de consumo saudáveis. Né? Então é isso que a gente está colocando no ar a partir desse momento. Uma nova forma de conceder crédito, de ver o cliente, de tornar essa relação ainda mais ganha-ganha. Eu acho que quando a gente consegue aterrissar os exemplos práticos, né, para quem está nos ouvindo principalmente, fica muito, muito gostoso. Quando a gente fala em momento de vida, eu acho que tem 2 momentos de vida muito clássicos e claros para consumo. Né? Então, a gente sempre falou dentro da nossa empresa que o que define o consumo não é a renda, e sim a configuração do domicílio que aquele cara vive. O exemplo mais clássico é se a gente pegar uma renda A, por exemplo, de uma família com 4 pessoas e uma renda A de um domicílio com apenas um indivíduo. Por mais que esses dois tenham esses 2 domicílios, esses 2 CPFs tenham características de renda similares, eles têm necessidades de consumo distintas. Perfeito. Quem mora sozinho, ele gasta muito menos, por exemplo, em supermercado, não só pela própria demanda de menos pessoas, mas também pelo estilo de vida, que é uma pessoa que come mais fora, viaja mais, enfim. E um outro ponto que é super interessante é quando a gente começa a olhar o momento que o Brasil está vivendo com a pirâmide etária. Porque da mesma forma que a gente tem a distinção do consumo entre 1 ou 4 pessoas no domicílio, a gente tem a idade dessa pessoa e dessa família. Tem um dado que é super, super bacana e relevante. Quando a gente pega um adulto maduro entre 45 e 50 anos, ele gasta em média R$1.000 por mês no supermercado. Aproximadamente esse valor. Só que quando esse indivíduo atinge 65 anos, ele passa a gastar em média R$650. Ele tem uma redução de mais de 30% no consumo. Isso se explica por causa do momento de vida. Primeiro, esse indivíduo ele se aposenta e ele tem uma redução de ganhos mensais. Segundo, ele tem uma menor necessidade fisiologicamente daqueles produtos que estão sendo vendidos no supermercado. E terceiro, ele tem gastos excessivos com saúde. Então, quando a gente fala de momento de vida, até para poder dar exemplos clássicos e concretos, é exatamente isso. Considerar isso na hora de oferecer um crédito e um crédito saudável. Perfeito. É um bom exemplo. E na prática eu queria entender um pouquinho sobre como isso acontece.
A gente está falando então, por exemplo, um varejista, um supermercadista, um atacadista, que ele tem ali suas centenas de milhares de clientes que estão realizando compra todos os dias, e esses clientes identificam essas compras por N motivos ali que acontecem, né? Programas de fidelidade, benefícios, enfim. A partir do momento que a gente tem esse dado permitido pelo cliente para uma análise, então a gente consegue aferir que aquele cliente a gente poderia dar determinado crédito para ele, inclusive qual valor deveria ser o ideal para ele. É mais ou menos assim que funciona? Mais ou menos assim. Deixa o Ricardo começar essa. Porque é muito excelente a pergunta, porque hoje a gente já tem produtos sendo desenvolvidos nessa linha. Tá. Quando uma instituição financeira se aproxima do varejista e cria uma jornada, né, de criação de produto ali dentro do varejo, normalmente ele parte de um processo de aprovação de crédito, pré-aprovação, olhando o que a gente acabou de falar agora há pouco, né? Os dados externos ali. Né? Então, poxa, aquele CPF merece o crédito, então o crédito é tanto, tudo mais. E ele aproxima pouco sobre o hábito de consumo. E ele parte do mercado de fora para dentro. O que a gente já está produzindo nessa parceria, né, nesse movimento nosso Rock Acrópole, é inverter a origem. Eu não vou olhar o mercado, deixa eu olhar primeiro o que ele consome, como que ele paga, porque ele está indo lá todo dia. Ele consome, ele tem esses produtos, esse tipo de coisa, necessidade de vida, tal. E ele está pagando. Sim. Né? Então, o que ele está pagando, qual é o meio de pagamento, né? Qual que é a origem disso. A partir dessa análise e do momento de consumo dele, você tem uma capacidade altíssima de estimar qual é a real necessidade de crédito desse cliente dentro da loja, obviamente, mas também de conseguir estimar, pelo padrão de vida dele, qual é a necessidade de crédito dele fora da loja também. Porque nem tudo ele está realizando dentro da mesma loja. Justamente, nem tudo ele está realizando lá dentro. Esse é um ponto né? E importante. tem muitos produtos que são importantes para os varejistas, quando eles colocam, né, produtos financeiros, que traz o consumo interno, mas também trazer como instrumento, né, para que o cliente esteja mais fidelizado e veja aquilo como algo propiciado pelo varejista, o produto também tenha condições de uso, né, em outros estabelecimentos ali fora da loja ali. Como produto bandeiras abertas, cartões de crédito, nesse sentido. Né? Então, só que a partir do consumo inicial básico dele, você já tem uma diferença muito grande. Então, se esse cliente, se esse CPF, se essa pessoa, ela é uma boa pagadora de crédito, qual o real necessidade de consumo que ela possui, então qual o limite de crédito que ela deveria ter. E a partir dessa informação é que a gente parte para ver o mercado. É claro que tem que ter controles de risco, né? Aí tem toda uma questão importante, né? Que a gente não está falando de dar crédito de maneira sem responsabilidade, né? A gente está falando de colocar muita responsabilidade no processo. Mas partindo então que se eu tenho essa necessidade básica, como é que eu vou, olhando agora para o mercado, né, cumprir isso? E aqui é muito interessante, porque um dos principais custos, né, de um processo de aprovação desse é justamente essa checagem externa. Né? Tem um custo grande que as instituições fazem para poder fazer uma pré-aprovação, uma análise de crédito. Então, quando você inverte essa relação, você já parte do princípio, poxa, esse cliente, ele merece, ele tem condições de ter crédito. Quase pré-aprovado já. Cara, ele já tem uma aproximação muito grande da pré-aprovação. Então, você minimiza muito o custo e ganha muita eficiência no processo final de aprovação. Você reduz o CAC, o custo de aquisição de cliente, realmente de maneira muito substancial. E mais do que isso, reduzir o CAC, você já tem uma aproximação muito clara sobre qual é o montante de crédito que esse cliente precisa. Então você elimina 2 pontos de atrito hoje que são extremamente discutidos no mercado. Que é a primeira, a aprovação, a taxa de aprovação, o custo de aprovação, o custo de aquisição de clientes. E o segundo é, poxa, aprovei, só que o crédito que eu dei para ele é pequenininho. Não cabe nem a compra dele do mês. Então você já tira isso de frente e você já parte uma jornada muito mais positiva. Né, de dar o crédito certo, ao melhor custo possível, ganhando eficiência. E aí retornando essa eficiência para dentro do varejo e tornando essa eficiência para dentro do processo, né, de consumo. Agregado a isso, que eu acho que é um pulo do gato bem relevante, é que quando a gente pensa em crédito varejo, a gente pensa muito no cartão de crédito. Né? Mas só que a gente vai além disso. A gente vai além do cartão de crédito para outras linhas de crédito que vão fazer com que o crédito oferecido através do varejista possa rivalizar com o crédito que o cliente tem no próprio banco. Assim, e como a gente tem esse conhecimento alavancado do jeito que a gente discutiu aqui, a gente vai conseguir não apenas trabalhar muito com limites muito parecidos com o que ele tem no mercado, mas também com precificação muito boa.
Então, assim, de tal forma que a gente vai conseguir fazer com que o varejo ele se transforme simplesmente naquele, a visão antiga, né? O cartão de loja para o cliente comprar mais um pouquinho, ou o cliente que não tem crédito, ou que tem pouco crédito no mercado, para o crédito, incluindo o cartão, mas não restrito a cartão, para que aquele cliente possa se servir de crédito dentro do varejo. Vai virar um canal de distribuição. É banking dentro do varejo acontecendo. E para o varejo, obviamente, com todas as vantagens de poder ter um pedaço dessa margem que o mercado sabe que o mercado financeiro tem margem muito boa, e poder levar um pedaço dessa margem para dentro do seu centro de resultado também. Que aí vai fazer uma alavancada gigantesca nessa equação. Né? As sinergias se juntam e fazem com que todo mundo, o cliente do outro lado, tenha mais oferta de crédito muito adequada ao que ele precisa, e o varejo junto, que a gente consiga aumentar suas margens com base nesse consumo de crédito que ele traz para dentro de casa. E, Donoso, só uma observação que é super importante também para o varejista. No modelo tradicional de concessão de crédito, você vai lá, oferece o produto para o cliente e depois você faz a análise. Normalmente, existem ações que são desenvolvidas dentro da própria loja do varejo. Alguém oferecendo cartão. Alguém oferecendo cartão, oferecendo lá as modalidades. Aí o cliente que, a priori, não queria esse crédito, ele aceita essa proposta, ele passa todos os dados dele, e depois, na análise de risco de crédito, ele tem uma negativa. E aí, aquele varejista, ele tem que chegar para um cara que não queria um produto que ele acabou oferecendo e falou, olha, infelizmente, o seu crédito não está aprovado, então a gente vai precisar... Isso gera uma insatisfação muito grande, né, para esse cliente, e isso tem um risco gigantesco de gerar um churn para o varejo. Totalmente. Quando você tem a pré-análise, você consegue já ter a clareza de que aquele cliente ele é um cliente elegível ao crédito, você diminui drasticamente esse risco. E o segundo e último ponto, a gente tem falado muito sobre as ameaças que eram invisíveis e que estão cada vez mais visíveis para o varejo tradicional, né, as plataformas, o crescimento das vendas online. O que a gente não pode esquecer, e o varejo tem que ter essa consciência, o nosso cliente varejista tem que ter essa consciência, que essas grandes plataformas, elas são essencialmente empresas de logística e financeiras. Então, você consegue colocar, o varejo consegue se colocar no mesmo patamar para combater, né, esse concorrente que só cresce. E um dado importante, hein? Nós tivemos o ranking da Abras essa semana e as plataformas venderam diretamente da indústria para os consumidores finais esse último ano, 2025, mais de 7 bilhões de reais. Isso representou 1% das vendas de todo o varejo alimentar no Brasil. O detalhe é que são poucas plataformas ainda operando e operando a partir de março do ano passado. Então não deu para completar nenhum ano ainda. Então, nós temos que considerar que equipar o varejo tradicional para que ele possa estar no mesmo patamar dessas grandes empresas é fundamental. Vocês tocaram alguns pontos importantes aqui, que é a importância estratégica para o varejo entender e evoluir o seu negócio. Porque hoje em dia, um consumidor final ele tem muitas opções de compra. Né? Ele pode comprar em vários canais. Antigamente eram canais físicos. Né? Eu podia optar por comprar na padaria, no açougue, no hortifruti e no supermercado. Hoje, além disso, eu tenho aplicativos, eu tenho um monte de coisa. Né? Enfim, posso comprar de N locais. Inclusive de locais que nem tem portas abertas e que entregam na minha casa. Isso faz com que eu acabe não sendo um cliente tão fiel quanto eu era antigamente a um único canal. Né? Não quer dizer que eu vou comprar mais coisas, eu continuo comprando as coisas, mas agora estou distribuindo, né, essa compra em vários locais. Como a grande maioria da população está endividada e não tem crédito, um varejista que se propõe a dar crédito para aquele cliente dele, para que ele possa satisfazer todas essas necessidades num único local, e não só isso, que tenha a capacidade de entender o momento de vida, porque me veio aqui na minha cabeça uma coisa importante. Por que não no aniversário do cliente, aquele supermercado aumente a oferta de crédito para aquela pessoa? É teu aniversário, eu quero te ajudar você a fazer uma festa legal para você. É teu Natal e o teu Natal vai ser de fartura. Você vai ter tanto tempo para poder pagar isso aqui para mim. O varejo ele tem a capacidade de fazer esse tipo de ação que nenhum outro local tem. Isso que eu estou falando, eu estou indo muito longe ou é uma realidade que poderia ser executada? Não, total. Assim, acho que tem... Só para complementar um item... Você colocou, Donoso? Assim como existe essa questão de ter várias opções de consumo,
né, pontos e tudo mais. Se a gente olhar para o lado financeiro, bancário, né, hoje o brasileiro em média tem 7 contas em bancos, digitais, tradicionais, tudo mais. Essa é a média. Se você olhar Isso é uma busca de para a sua crédito carteira ali, acontecendo, né? você tem contas bancárias disponíveis ali. Quando você abre uma conta digital, e às vezes você tem conta que você nem percebe. Você está num lugar lá, de repente aparece, tem um crédito aqui para você, um cashback de algum lugar. O aplicativo de transporte que você fez está te oferecendo crédito tem agora. lá dentro uma conta lá dentro, que são portas, né, de entrada e, né, para se dar crédito. Né? O outro ponto muito importante, que existe uma distorção absurda, né, que a gente precisa trabalhar muito, e aí não é só bom para empresas, né, como Rock, Acrópole, varejista, mas que é bom para o Brasil. Né? É você tirar distorções no sentido que, poxa, eu tenho muita gente endividada, logo não merece crédito. Não, peraí, cara, o cara está consumindo, o cara está pagando, o cara está sobrevivendo. Existe alguma coisa aí que precisa ser esclarecida, que aí se propõe quando a gente traz ciência de consumo com inteligência financeira. Assim como tem do outro lado, né? O cliente bom de crédito, ele é bombardeado a todo momento com ofertas de crédito. E às vezes uma super oferta muito além do que a própria capacidade mesmo dele. Que se ele entrar em todas, poxa, não faz sentido nenhum. Né? Então, a oferta é descasada, é desconectada da realidade das pessoas e existe muita distorções dentro desse caminho. Então, quando você traz essa visão de que eu alinho, né, momentos de consumo, momentos de crédito, não é que a gente está falando aqui que você vai deixar de usar o seu cartão do banco. Não é isso. Até porque o cartão do banco é importante para uma série de outros consumos e gastos que você possui. Né? Mas o que a gente está falando aqui é de criar um elemento dentro do varejo que não só aumenta a fidelidade, mas que torna, naquele momento de compra do cliente, o principal instrumento de pagamento. Quando ele pensar, vou em tal supermercado, em tal varejo, e vou consumir, eu vou usar esse produto. Porque esse produto me dá benefício e me acessa outras coisas relacionadas comigo. Então a gente está trazendo a questão da preferência. E ao trazer isso, a gente resolve, ou se propõe resolver, um problema muito sério. Que é esse problema, primeiro, de distribuir melhor o crédito, porque você trouxe uma questão de ciência de consumo aliado com inteligência financeira. Mas você também trazer aqui uma eficiência dentro do varejo absurda, porque hoje, para um varejista manter meios de pagamento funcionando dentro do seu ponto de venda, é o segundo maior gasto. Assim, você tem os primeiros gastos de insumo lá de energia elétrica, né, relacionado ao ponto de venda, o segundo maior gasto dele está relacionado às taxas e o que ele paga para poder manter funcionando a capacidade de receber pagamentos. Perfeito. Poxa, quando você faz isso então num produto agora alinhado, ele resolve uma linha de eficiência gigantesca nisso e a gente começa a auxiliar não só ali, mas, no meu ponto de vista, a mover o nosso país a entender melhor como conceder crédito e trazer o consumo cada vez mais a esses momentos mágicos, né, de encantamentos, como o seu aniversário, tangibilizar esse momento de mudança de vida. Né? Você começa a trazer isso para dentro do jogo. Fenomenal. Muito legal. E pegando o gancho disso aqui que a gente está falando, assim, sabe, de ofertas customizadas e esse tipo de coisa. Se for olhar hoje, o varejo ele tem uma coisa agregada em relação ao mercado bancário, que hoje ele tem um relacionamento físico do cliente também. O mercado bancário deixou de ter isso. Assim, e você, através disso aqui que a gente está falando, a gente consegue combinar o melhor do físico e do digital. Porque, por exemplo, a venda do crédito ela não precisa ser feita lá no checkout, no PDV do varejista. A venda de crédito pode ser feita no aplicativo. Você cria uma necessidade maior do cliente estar no aplicativo e reforça os programas de loyalty que estão acontecendo lá. Então, a forma que você pode fazer um monte de ofertas através do próprio aplicativo, seja de crédito ou de loyalty, juntas, e elas são mais potencializadas ainda, né? Suma que como você foi no aniversário dele, a gente vai criar uma promoção que é exclusiva para ele, né? Com crédito ou com algum produto, que vai de novo atrair ele para a loja. Não? Então, assim, o físico e o digital eles se complementando o tempo todo. Assim. A gente acredita que tem uma equação de maximização, de ganho de eficiência, distribuição de produto assim, e de reforço da lealdade daquele cliente com o varejo, que ela vai andar junta com esse movimento que a gente está falando aqui. Né? Perfeito. E tem um ponto, Donoso, que é nós temos a convicção que o varejo ele deixou já de ser um espaço de conveniência por muitos anos. O varejo brasileiro, principalmente o varejo alimentar, disse
que as lojas levavam conveniência para as pessoas. Isso cada vez mais não é uma realidade, uma vez que as plataformas crescem, porque conveniente é a gente lá do sofá de casa tocar 2 ou 3 vezes na tela do celular e chegar em casa. Um exemplo prático, essa madrugada, eu estou escrevendo um livro novo, eu fiquei até às 3 da manhã trabalhando, 1 da manhã eu me lembrei que eu precisava comprar um negócio, uma balança, e 1h07 da manhã eu fiz o pedido por uma das plataformas, já entregou na minha casa. E eu moro no interior de São Paulo. Né? Nós estamos gravando aqui de São Paulo. Eu vou chegar em casa hoje, à noite, o produto já está lá. Então, isso é conveniente. O que o supermercado nos oferecerá cada vez mais? Ele precisará oferecer para continuar pujante, crescendo, sobrevivendo e prosperando. Primeiro, convivência. Né? As pessoas precisam ter espaços de convivência. Segundo, experiência. E o terceiro, confiança. E nada prova mais confiança do que você conceder crédito a alguém. Então, dentro dos 3 principais pilares de sobrevivência do varejo alimentar brasileiro para o futuro muito próximo, o crédito, a concessão do crédito é o que mais dá sustentação para confiança, que é um dos pilares fundamentais. Então, eu também vejo que para o varejista isso é fenomenal e vai poder potencializar ainda mais essa disputa. Eu lembro quando a gente, 18 anos atrás, começou a trabalhar com programas de fidelidade, que a gente falava muito que você ter um CRM ou ter a capacidade de conhecer o seu cliente permitia você, né, conhecê-lo melhor, e aquilo seria algo que, numa comparação com o concorrente, seria um grande benefício frente ao cliente, ou seja, ele iria optar por você se você desse esses benefícios e tivesse essas facilidades. Hoje em dia isso é um commodity, na verdade. Né? É difícil você entrar no varejo hoje, farmácias ou qualquer outro lugar que não tenha um programa de vantagens. Então isso hoje em dia já não é o diferencial. O diferencial é como você usa isso. O crédito talvez seja essa próxima onda, que assim como foi esse programa de fidelidade, quem oferecer crédito primeiro para aquele cliente, talvez vai ter uma capacidade de fidelização daquele cliente que nenhum outro programa de fidelidade vai ter o mesmo poder. Exatamente o que você está falando, porque a confiança ela faz um elo tão grande quando você toca aquele cliente, você está mexendo numa coisa que é hipersensível, que é o dinheiro para o dia a dia das coisas. E a alimentação e a possibilidade de você, além de ter benefícios, poder cumprir toda a necessidade alimentar que você tem com você e com a tua família. Faz sentido isso que eu estou falando? Eu acrescento uma coisa que você está falando ainda, Donoso. Não apenas oferecer primeiro, mas oferecer na hora certa, no momento certo. Assim, esse é mais preponderante até do que ser o primeiro, assim, porque, como o Ricardo até falou, tem muito cliente que já está inundado de crédito da oferta. Mas você saber chegar na hora certa, no momento certo, que ele precisa de alguma necessidade, e poder fazer isso de uma forma tão suave como num canal digital que ele já usa. Que ele já usa tanto porque ele gosta das ofertas que vem lá no supermercado dele, como ele vê que de fato tem coisas lá de oferta financeira que combina com o que ele precisa. Você oferecer na hora certa, no preço certo, no montante certo, assim, isso eu diria que até coloca a gente na frente do que o mercado bancário pode fazer. Perfeito. Assim, a gente dá um passo na frente disso aqui. Por quê? Porque e não é replicável, né? Porque não tem como ele saber esse momento certo. Né? Só quem tem aquele conhecimento consegue agir. Exatamente. Que está aqui dentro da Rock, assim. Então você vai para junta 2 mundos assim que faz com que o negócio dê um salto. Né? E a gente tem que... O Gibotti colocou um ponto interessante um pouquinho atrás, que é esse processo do crédito, né? Tem lá o promotor ofertando, pega dado, aprova, a maioria nega. E eu costumo dizer que a gente está aqui com a missão, né, de tirar o medo do bom cliente do promotor. Porque assim, a grande maioria você vê quando o promotor chega para oferecer, ele corre. Exatamente. Ele tem medo porque ninguém ele quer sabe. ser abordado, né? Pois é, assim, então assim, veja o absurdo, assim, esse modelo é um modelo de há mais de 20 anos. Assim, eu vou entregar os cabelos brancos agora, né? Mas enfim, né, lá atrás, há pelo menos 20 anos atrás, a gente oferecia crédito nos pontos de venda dessa forma.
E não é possível Ainda oferece. que seja. O cliente passava estratégia de fuga dos promotores, lembra? Justamente, tinha até estratégia para isso. Então assim, promotor tá de mais... patins correndo atrás. E não é isso assim, não é porque as instituições, né, ou quem tem trabalhado não tem buscado melhorar. Sim, tem buscado evoluir, como sempre, até pelo avanço que tem acontecido. Só que, e aí de novo, né, aqui está o nosso grande diferencial. Né, quando a gente junta e tem um interesse genuíno, né, de olhar para capacidade de consumo, momento, ciência, esse tipo de coisa, alinhar isso com a oferta de crédito, a gente muda a chave. Porque aqui entra em jogo momento certo, entra em jogo experiência, entra em jogo fidelização, entra em jogo facilidade. Então, assim, ter um crédito no varejo, no momento que você conhece o cliente, está participando de um clube, ele se identifica, você tem, então, informação útil para você tomar decisão como instituição responsável. Sim. É mais do que obrigação nossa de conseguir fazer a oferta de crédito de maneira fácil para o cliente. E já tem que estar pronto. Aqui está a sua oferta, seu cliente. Está aqui a sua compra, está aqui um benefício. Já quer usar o seu crédito agora? Quer usar agora? É só clicar. Esse conceito do on-click, ele precisa ser levado para isso. E é aqui que estão as condições para a gente fazer isso acontecer. E já está em andamento, tá? Assim, que eu estou te dizendo aqui já é assuntos que a Acrópole com a Rock já está colocando no ar. Desenhos de produtos financeiros ofertados no modelo de on-click em canais digitais, aumentando a audiência, o varejista dentro do seu canal digital, né, contato com o cliente e deixando o cliente de maneira fácil, né, para ele poder utilizar seu produto de crédito e atingir seu consumo. Né? Perfeito. Gente, a gente está chegando no horário aqui para a gente poder encerrar nossa conversa. Infelizmente. Mas eu acho que só de bote, só para a gente poder terminar, eu queria até fazer uma colocação aqui com você. Você, nas suas palestras, você sempre fala muito sobre a importância de uma palavra que ele acabou de usar. A questão da audiência. E como que o varejo ele precisa transformar essa audiência num ativo para o negócio dele. Né? Ou seja, que o segredo da eficiência dele está em como ele consegue fazer mais recursos com menos investimentos e melhorando cada vez mais a margem. Isso aqui que a gente está falando é basicamente o caminho para isso. Né? Exatamente. Você sabe que enquanto a gente estava falando aqui, passou um filme na minha cabeça. Eu fiquei muito feliz com essa conversa. Primeiro pelo conteúdo, aprendi muito, mas essencialmente, se eu não contei errado, vocês falaram 6 vezes a palavra ciência do consumo. E eu me recordo que 18, 20 anos atrás, quando eu falava de ciência do consumo, nós tínhamos um conselheiro que ele chegou a mim e falou: Gibotti, para de falar em ciência do consumo porque ninguém compra isso. Se você continuar falando isso, a empresa não vai decolar, você vai quebrar a empresa. Eu falei, então nós vamos quebrar a empresa porque é nisso que eu acredito. E eu vou continuar falando nisso. A audiência, ela tem que ser embasada por uma análise muito forte. O que hoje, Donoso, a gente está vivendo um mar de... Nós somos inundados todos os dias, a todo momento, com muita informação, com muito conteúdo. E isso tem gerado vários problemas sociais. No trabalho, uma desatenção gigantesca, cresce o número de acidentes de trabalho por desatenção, porque as pessoas estão vidradas no celular. E quando eu falo em conteúdo, eu não estou falando só em conteúdo inútil. Porque a grande maioria dos brasileiros hoje usa o celular para trabalho. Sim. Então, muitas vezes, o conteúdo que eu estou recebendo ali é um WhatsApp, de um colega de trabalho que está me demandando alguma coisa. Não é que eu não esteja concentrado no meu trabalho, mas aquilo tira a nossa atenção. Então, quando você une a ciência do consumo e para poder qualificar cada vez mais, entender o momento de vida, entender o futuro, para onde a sociedade, para onde o varejo está indo, e passa a fazer ofertas direcionadas, indiscutivelmente isso vai mudar o jogo. E aqui eu trago a segunda felicidade dessa conversa. A Rock, ela foi concebida com alguns objetivos, né, com um propósito maior, mas um dos objetivos era poder ser tão eficiente nas promoções, no auxílio à indústria e o varejo, que o consumidor final, que está lá na ponta, pudesse colocar 2 ou 3 itens a mais no carrinho de compra. Quando a gente recorda que 70% dos brasileiros que vão para um supermercado
não conseguem exercer plenamente a sua necessidade ou o seu desejo de compra, colocar 2 ou 3 itens a mais no carrinho é um grande feito. Aí chega a Acrópole com uma consciência e com uma proposta de ofertar da melhor forma o crédito. Se juntar esses 2 mundos, a gente está ajudando o Brasil, está ajudando a sociedade e os nossos clientes. Né? Eu acho que a grande sacada, então, Donoso, é uma aliança forte entre a ciência do consumo, para ela poder entender esse movimento, qualificar, e a audiência. A partir dessa audiência, levar novas alavancas que melhorem tanto a vida do cliente final, do quem está lá na ponta comprando, quanto do varejista. Indiscutivelmente, uma delas é um crédito bem definido, no momento certo, da forma certa, e que não sacrifique aquele indivíduo, né? Não sacrifique o credor, quem está pegando, tomando o crédito. Eu acho que esse é um trabalho muito bonito que a gente vai poder desenvolver aí e me dá muito orgulho. Só complementando, né? Talvez seja tema para um outro podcast, enfim. Mas quando a gente fala aqui, ciência e consumo, né, capacidade de aplicar a inteligência financeira aqui dentro, acho que outro grande passo importante, que a gente não citou até agora, mas a gente não pode deixar de citar, é que a Acrópole traz também por detrás uma tecnologia baseada em Open Finance. E aí quando a gente, então, domina o movimento de entender o comportamento de consumo dentro do varejo, traz inteligência financeira e começa a agregar nisso benefícios, né, que vem com o Open Finance, né, que é esse movimento de finanças abertas, de compreender, né, o movimento dos clientes mediante consentimento, mediante autorização, né, sobre as suas necessidades bancárias, que é o começo que o Paulo falou agora há pouco, né, é o banking trazido para esse movimento. Quando a gente começa a trazer essa próxima camada, né, que é uma tecnologia da própria Acrópole, a gente começa então a ter uma visão muito clara, né, da real necessidade do cliente, como é que a gente ajuda esse cliente final, né, esse shopper, né, esse cliente consumidor, e como é que a gente ajuda o ponto de venda, né, o varejista que está atendendo esse cliente, ainda de uma maneira mais completa. Né? Então tem isso também dentro do caldeirão que a gente está falando aqui, que coloca, na minha opinião, né, esse movimento Rock e Acrópole como um grande diferencial de construção de soluções financeiras e varejo no Brasil atualmente. Né? E no mundo, né? Porque acho que fez uma pesquisa recentemente aí, esse é um movimento que está começando na vanguarda nossa aqui. Não é uma coisa que a gente vê no mundo outras iniciativas tão fortes quanto essa. Gente, obrigado pelo tempo de vocês. Muito provavelmente a gente vai fazer mais podcasts para poder explorar mais esse tema. Ansioso por isso. Mas acho que foi ótimo e que muitos clientes nossos que estão assistindo a gente já devem estar pensando ali, poxa, como é que eu trago isso aqui para dentro? Porque isso vai ser uma ferramenta importantíssima para a minha continuidade no mercado e o meu crescimento. Estamos aqui para compartilhar com todos eles. Obrigado, gente. Obrigado você que acredita que é a partir do conhecimento, principalmente do conhecimento do cliente, que o varejo, que a indústria, que o comércio brasileiro vai conseguir ser mais eficiente e evoluir de uma maneira mais saudável. Continue seguindo a Rock se você acredita nisso. Obrigado.